Olá, meus caros. Hoje vamos continuar nossa série de teorias das conspirações. Hoje vamos trazer para vocês um tema muito interessante: os reptilianos, seres alienígenas que controlam a Terra disfarçados de humanos. Discutir a teoria de que alienígenas reptilianos assumiram o controle de governos e influenciam decisões globais. Curiosos sobre o assunto? Assista o vídeo e descubra. Imagine se tudo que conhecemos sobre nossos líderes, figuras públicas e até mesmo sobre a própria história da humanidade estivesse escondendo um segredo sombrio e inacreditável. E se eu te dissesse que uma teoria conspiratória amplamente discutida sugere que alienígenas reptilianos, seres extraterrestres com aparência de répteis, estão entre nós, controlando governos, manipulando a sociedade e tomando decisões que afetam diretamente o rumo do planeta? Parece cena de filme, mas há quem acredite que essa não seja apenas ficção, mas uma realidade oculta que poucos conhecem. Para entender essa teoria intrigante, primeiro precisamos voltar um pouco no tempo. Os reptilianos, ou draconianos, como também são conhecidos, têm sido descritos como criaturas antigas e inteligentes, supostamente provenientes de um sistema estelar distante, com características físicas que se assemelham a répteis, como escamas, olhos verticais e pele áspera. A teoria diz que, há milhares de anos, esses seres chegaram à Terra e, por sua inteligência e capacidades avançadas, foram capazes de se infiltrar entre os humanos, aprendendo a se disfarçar como nós, assumindo até mesmo formas humanas. Muitos conspiracionistas acreditam que, ao longo do tempo, eles se misturaram com a população, infiltrando-se estrategicamente em posições de poder e influência. A ideia dos reptilianos ganhou notoriedade e força através das teorias defendidas pelo escritor britânico David Icke. Ele afirma que esses seres, capazes de alterar sua aparência para parecerem humanos, estariam em posições estratégicas de poder global. Presidentes, primeiros-ministros, bilionários e membros da realeza seriam, na verdade, reptilianos disfarçados, agindo em nome de uma agenda alienígena que visa controlar a população mundial. Segundo Icke, eles são os grandes responsáveis por eventos históricos marcantes e por decisões políticas que alteraram o rumo da humanidade. Mas por que esses seres estariam interessados na Terra? Uma das respostas mais sugeridas pelos defensores dessa teoria é que os reptilianos precisam da energia humana para sobreviver. Disse que esses alienígenas se alimentam de energias emocionais, principalmente do medo e do sofrimento. Por isso, criar situações de caos, guerras e conflitos seria uma maneira de provocar medo nas massas, gerando a energia que eles necessitam. Dessa forma, os reptilianos manteriam o planeta em um estado constante de tensão e conflito para se alimentar de nosso sofrimento. É interessante notar que a ideia de seres reptilianos não é algo novo e já estava presente em civilizações antigas. Desde os sumérios, passando pelos egípcios, até os maias, diversos relatos e representações de criaturas reptilianas surgiram nas mitologias e registros dessas culturas. Para os que defendem essa teoria, a presença desses seres nas culturas antigas é uma prova de que os reptilianos já estavam entre nós muito antes da história que conhecemos e que influenciaram o desenvolvimento de civilizações inteiras, moldando a cultura, a religião e o poder. A mitologia suméria, por exemplo, apresenta figuras de deuses como Enki, que é frequentemente representado com traços reptilianos. Esses deuses são descritos como possuidores de imensa sabedoria e habilidades extraordinárias, algo que alguns interpretam como referências veladas aos reptilianos. Os adeptos da teoria acreditam que esses deuses eram, na verdade, seres extraterrestres que se apresentaram como divindades para controlar os humanos e estabelecer uma ordem que facilitasse seu domínio. Se avançarmos no tempo, também podemos notar que muitas culturas ainda mantêm figuras reptilianas como símbolos de poder e autoridade. No Egito Antigo, os faraós usavam a cobra, um réptil, como símbolo de autoridade e proteção. Na China, o dragão, outra figura reptiliana, é um símbolo de poder, sabedoria e controle. Essa presença constante e intrigante dos répteis em posições de destaque na cultura humana gera perguntas. Seriam essas figuras realmente simbólicas ou teriam relação com uma influência oculta dos reptilianos em nossas vidas? Além disso, há inúmeros relatos de pessoas que dizem ter visto figuras públicas apresentando traços reptilianos, como olhos que mudam de forma ou um breve vislumbre de pele escamosa.
Muitos desses relatos são acompanhados por vídeos e fotos que viralizam rapidamente na internet, levando a mais e mais pessoas a questionarem a verdadeira aparência de líderes mundiais. Esse fenômeno é conhecido como shape-shifting, ou mudança de forma, que seria uma habilidade dos reptilianos para se disfarçarem entre nós. As teorias dos reptilianos vão além das mudanças de forma. Defensores da teoria afirmam que esses seres possuem uma influência muito maior do que imaginamos, controlando os meios de comunicação, grandes corporações e até mesmo a indústria do entretenimento. Eles afirmam que o conteúdo a que somos expostos diariamente, incluindo programas de TV, filmes e músicas, é cuidadosamente controlado para nos distrair e nos manter em um estado de conformismo. Dessa forma, não questionamos o que está por trás das decisões dos governantes e aceitamos, sem saber, a influência reptiliana em nossas vidas. Acredita-se que organizações secretas como a maçonaria, o Clube Bilderberg e até mesmo a ONU sejam influenciadas por esses seres, funcionando como redes de controle que manipulam informações e direcionam os acontecimentos mundiais. Essas organizações seriam, segundo a teoria, usadas pelos reptilianos para promover sua agenda e manter a população sob seu controle, sem que suspeitemos de nada. Dessa forma, mesmo as grandes mudanças que vemos no mundo poderiam estar sendo orquestradas pelos reptilianos, para que, ao final, os interesses desses alienígenas prevaleçam. Para muitos, isso parece absurdo, mas a teoria dos reptilianos levanta questões sobre o que é realidade e o que é manipulação. Se considerarmos o quanto somos influenciados pelo que vemos e ouvimos, não seria difícil imaginar que uma inteligência avançada poderia manipular a sociedade sem que percebêssemos. E é justamente esse aspecto que torna a teoria dos reptilianos tão fascinante. A ideia de que algo tão absurdo pode estar acontecendo sem que tenhamos consciência de nada. Outro aspecto que intriga é a ausência de provas concretas que confirmem ou desmintam essa teoria. Embora existam vídeos, fotos e relatos, muitos deles acabam sendo explicados como falhas técnicas ou efeitos de luz. Os céticos argumentam que a ideia de reptilianos é apenas um mito moderno, alimentado por teorias da conspiração e pela desconfiança da população em relação ao governo e às elites. Eles defendem que essas teorias prosperam porque vivemos em uma era de desinformação, onde é difícil distinguir o que é verdade do que é invenção. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Bora pro vídeo. Você já parou para pensar na possibilidade de que estamos cercados por seres que não são exatamente o que parecem? A teoria dos reptilianos, aqueles alienígenas disfarçados de humanos, é algo que provoca um misto de fascínio e incredulidade. Imagine só, líderes mundiais, figuras de poder, todos eles, na verdade, controlados por seres de outra dimensão, que se escondem sob a pele de políticos, empresários e celebridades. É uma narrativa que parece saída de um filme de ficção científica. Mas e se houver uma ponta de verdade nisso tudo? Esses reptilianos, segundo os teóricos, são mestres do disfarce. Eles se infiltram nas esferas mais altas da sociedade, manipulando decisões que afetam a vida de bilhões de pessoas. As guerras, as crises econômicas, as mudanças climáticas, tudo parte de um plano maior, orquestrado por essas criaturas que, segundo alguns, se alimentam do medo e da dor humana. E o que dizer das sociedades secretas? Os maçons, os Illuminatis, seriam eles apenas marionetes, ou na verdade os próprios reptilianos controlando os fios do destino humano? A ideia de que estamos sob domínio de seres que não compreendemos é aterradora, mas também intrigante. O que nos impede de ver a verdade? Seria a nossa própria incapacidade de aceitar que o mundo não é tão simples quanto parece? Ou talvez, apenas talvez, a verdade seja tão absurda que preferimos ignorá-la? No fim das contas, quem somos nós para afirmar que estamos sozinhos neste universo vasto e misterioso? A realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos, e os reptilianos, se existirem, podem estar rindo de nós, enquanto seguimos nossas vidas, sem perceber que somos parte de um jogo cósmico muito maior. Contudo, para aqueles que acreditam, os reptilianos estão presentes e estão trabalhando nas sombras para garantir que nós, humanos, não questionemos seu poder. Disse que esses seres possuem habilidades telepáticas e psíquicas que lhes permitem influenciar as mentes das pessoas ao redor, especialmente das que ocupam posições de liderança. Assim,
Decisões políticas e econômicas que nos afetam diretamente seriam manipuladas para beneficiar essa elite oculta, que não se importa com o bem-estar da humanidade, mas sim com seus próprios interesses. Por mais que pareça improvável, a teoria dos reptilianos se tornou uma das mais debatidas na internet, com milhões de pessoas dedicando horas para investigar, compartilhar e discutir indícios que possam provar sua existência. Afinal, a ideia de que uma força oculta controla o planeta é assustadora e, ao mesmo tempo, fascinante. A sensação de que há algo mais por trás das cortinas do poder global nos faz questionar o mundo em que vivemos e as forças que realmente o governam. Então, a questão permanece: são os reptilianos apenas uma teoria bizarra ou existe alguma verdade oculta esperando para ser revelada? Mesmo sem uma resposta concreta, é inegável que essa teoria nos leva a questionar o mundo, a pensar criticamente e a duvidar daquilo que nos é apresentado. Afinal, no mundo atual, onde a verdade e a mentira se confundem, talvez a única certeza seja que não sabemos de fato quem está no controle. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para receber mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.